Então vamos saudar os nossos telespectadores também, todos aqueles que a esta hora fazem o Evangelho connosco. Bem-vindos. Vamos harmonizar as nossas mentes, libertar os nossos pensamentos das preocupações e vamos cantar uma canção, exatamente, o Evangelho no Lar, que hoje é, como estão a ver, o Evangelho não à sombra do abacateiro, mas é mais ou menos repetindo essa ideia de Chico Xavier, mas agora é à sombra da Rainha Santa, que está aqui connosco a sua representação neste jardim que nós criamos para homenagear a nossa Isabel de Portugal. E vamos cantar então, que é o nosso lar, o Evangelho no Lar, porque neste momento é o nosso lar, esta casa, este jardim. A vinda de Jesus é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, nesta hora em que recordamos as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, Te pedimos que nos envolvas na Tua paz, no Teu amor, e que os benfeitores espirituais possam estar conosco, nos ajudando a interpretar essas palavras de boa nova que Tu nos deixaste, a fim de que as possamos interiorizar, compreender e pôr em prática nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, essa ajuda, essa proteção para o Evangelho do Lar que agora iniciamos, pedindo também que os nossos familiares, os nossos espíritos amigos possam estar connosco à volta da mesa nesta nossa casa. Fica connosco, Senhor, e abençoa este Evangelho. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como? Capítulo 27. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam.
Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém tropeçasse qualquer utensílio pelo templo. Instruía-os dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões, o que, tendo ouvido os príncipes dos sacerdotes, procuravam meio de o perder, pois o temiam, porque todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. São Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18, São Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Dessa forma, ele condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de os fazer pagar. Simples. Tanta coisa adulterada do livro Caminhando com Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher com um mau desejo cometeu adultério com ela no seu coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8.5. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Muitos dos ensinamentos vindos dos antigos textos e reanalisados nos textos do Novo Testamento, atribuídos nomeadamente a Jesus, baseiam-se e são demonstrados por recurso à vida corrente, aos costumes da época. Quando Jesus se quer referir a todo o pensamento impróprio, a todo o ato adulterado, inferior, errado, utiliza a palavra adúltero, adúltera, buscando nas tábuas da lei uma das normas vertidas no Sinai pelos espíritos superiores. Será que o ato em si levado a cabo pela mulher, isto é, se a mulher olhasse para um homem com mau desejo, isso não representava adultério? Ou será que uma sociedade que durante milénios marginalizou a mulher merecia do governador uma aprovação dessa marginalização? Certamente que foram homens que idealizaram as interpretações dessas orientações e naturalmente se desinteressavam das mulheres, já que tão logo delas se cansassem, as desprezavam lamentavelmente como trapos velhos que já de nada serviam. Em verdade, devemos olhar esta referência com um sentido mais lato, porquanto olhar criticamente a felicidade, a riqueza, o bem-estar, o aproveitamento dos filhos, o êxito no trabalho, enfim, cobiçar tudo o que de bom exista nos outros, são ideias, pensamentos, ações adulteradas e por isso mesmo contrárias à lei de Deus e naturalmente objeto de condenação pela consciência de cada qual. Não podemos reter-nos na simplicidade da letra. Certamente que Jesus não podia dar grande importância a situações que na época poderiam afastar à partida os infratores e daí falar inúmeras vezes naqueles que não tinham ouvidos de ouvir. Mas a lei sempre seria aplicada a homens e mulheres e por isso é de crer que muitas coisas tivessem sido retiradas dos textos, já que sempre foram os homens a analisá-las e a atualizá-los, embora sob a justificação de necessidade de corrigir a escrita. Mas não desprezes esse outro grande ensinamento, é que o pensamento pode fazer mal. 2000 anos sobre esta verdade e só há pouco mais de 50 anos é que ela foi considerada o pensamento. Medita, pois, na tua vida, na forma como te conduzes, como tomas a boa nova de Jesus e a colocas nas preocupações do teu dia-a-dia. Porque, no fundo, cada qual responderá pela sua própria conduta e não pela conduta dos outros, a não ser que a condicionemos pelos nossos atos, e teremos também de arcar com as responsabilidades.
Os vendilhões e todo esse séquito de amigos indesejados que temos fazem parte da história da nossa vida, na nossa perseguição pela perfeição, que está ainda tão longe. Vamos acabar ao longo dos tempos por nos ir despejando desses amigos, entre aspas, indesejados. Somos, de facto, os causadores, os poluidores de todos aqueles que nos nossos ambientes e perto deles continuamos a conspurcar através daquilo que são as nossas ações menos dignas. Aprendemos através desses amigos indesejados e, de alguma maneira, por companheiros que os vamos tendo, eles vão nos ensinando a trilhar novos caminhos, a trilhar novos pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos, por forma a podermos um dia sermos capazes de atingir as moradas divinas prometidas por nosso Mestre. Estamos ainda muito longe desse destino a que estamos fadados, mas que tenhamos força e capacidade, agora que conhecemos melhor a doutrina de Jesus, de podermos chegar a esse ponto mais rápido, sem tantas oscilações, sem tantos estagnamentos, sem tantas dificuldades como aquelas que vamos sentindo. Por isso apelamos aos bons amigos que estão connosco, a todo esse séquito de grandes divulgadores, de grandes ministros de Jesus, que nos continuem a aplaudir e incentivar ao trabalho e à luta. Um obrigado a todos, um bem-ajam, amigos. Obrigado por tudo. Mais alguém quer fazer um comentário? Isso é a reposição, a imitação daquilo que era o Evangelho à Sombra do Abacateiro. É que se alguém quiser, Chico considerava 2, 3, 4 pessoas que dessem um comentário curto. Se alguém fizer um comentário sobre esta questão dos vendilhões do templo ou desta questão do adultério da mensagem, alguém quer fazer esse comentário? Muito curto. Então nós vamos fazer um comentário breve. É uma leitura muito curta que nós fizemos do Evangelho, no capítulo 26, no 5 e 6, mas tem um alcance inusitado, uma coisa impressionante, porque em 3 ou 4 linhas Jesus define, não propriamente vender, digamos assim, doces, ou vender fruta, ou vender objetos nos lados das igrejas, não é? Dos templos, mas tem muito mais a ver com os vendilhões do nosso templo. Todos nós somos um templo. E, portanto, a alusão sempre, tomando como exemplo a vida material, a vida física, Jesus aproveita como a vinha, como, enfim, quer dizer, como os noivos, como os dracmas, tudo isso que ele aparece sempre na vida das pessoas para levar a pensar e a ponderar os que tivessem ouvidos de ouvir, a ponderar na vida espiritual. E esta questão aqui dos vendilhões tem a ver com cada um de nós. As coisas más, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Nesta alusão da mensagem sobre o adultério, tudo aquilo que dentro de nós respira adultério. Porque eu não acredito que Jesus tivesse, por exemplo, falado no adultério só das mulheres, não é? Hoje, 2000 anos depois, nós aprendemos, atualizamos o pensamento de Jesus, dizendo que adultério é as mulheres. Os homens não. Os homens são fracos, andam-se a distrair com outras mulheres. Mas as mulheres se distraírem com outros homens é adultério, é crime. E Jesus não ia sectarizar isso, até porque ele deve ter sido dos primeiros defensores dos direitos da mulher. Embora respeitasse os costumes da época, porque os costumes eram esses mesmos, a mulher era uma pessoa marginalizada. Quando Maria de Magdala, depois da tragédia do Gólgota, pediu a Pedro para levar com ela no missionato da divulgação da Boa Nova de Jesus, Pedro respondeu que não podia. É uma falta de caridade, mas ele explicou porque é que não podia. Porque ela era uma mulher equivocada no conceito geral. Hoje um espírita é uma pessoa atrasada no conceito geral da sociedade. Talvez porque nós não fizemos passar a mensagem do que é ser um espírita. Mas naquela época, Maria de Magdala era
a meretriz de Magdala, a prostituta, tem uma fama em todo o Médio Oriente. Era a mais bela prostituta de todo o Médio Oriente, que era só, digamos assim, destinada às pessoas ricas, às pessoas que tinham poder económico, porque para os outros era um conjunto de meninas que ela explorava, que ela dirigia. Às vezes a gente também tem uma ideia errada, que ela protegia. Porque, à época, as jovens lançadas na vida, ou melhor, abandonadas pelos maridos, eram, pura e simplesmente, aproveitadas como meretrizes, como prostitutas. E, portanto, a casa de Maria de Magdala, em Magdala, portanto, era uma casa que protegia algumas jovens, que, se não fosse assim, andavam nas estradas, nas ruas, a serem violadas a torto e direito por uns e por outros. E não é que ela era só reservada para... enfim, para as pessoas importantes, para as pessoas ricas daquela região, os comerciantes, porque era fundamentalmente o comércio que era a riqueza de Magdala. E, portanto, quando ela pede a Pedro para levar, ele pensa: que vão dizer de nós, os apóstolos do Mestre, se levarmos connosco uma mulher equivocada? Então disse-lhe: não te posso levar, que vão dizer de nós? Que eu me vou aproveitar de ti, que és uma mulher equivocada? Não te posso levar. É claro que, nessa altura, Maria de Magdala lembrou-se da conversa que tinha tido com Jesus na casa de Pedro, junto ao lago de Genezaré, quando ele lhe disse: se não tens filhos, ama os filhos que não têm mãe. Quando ela disse: mas eu não tenho filhos. Pois, se não tens, ama os que não têm mãe. E ela lembra-se daquilo quando surge a notícia extraordinária de Joana de Ângeles, ao contar que ela lembrou-se nessa altura, quando se aproximava um grupo de leprosos à busca do Mestre, dele ter sido morto, e eles terem ido chorando, desesperados, porque já não tinham recurso a serem curados, e ela lembrou-se: ama os filhos que não têm mãe, chama por eles e vai com eles para o vale dos leprosos. É esta realidade, digamos assim, do que é adúltero, do que é adultério, que Jesus quis significar para as pessoas que tinham ouvidos de ouvir que essa ideia do adultério era muito mais vasta, era muito mais profunda. E eram exatamente digamos assim, aquilo que se vendia no templo, das coisas materiais, das coisas do vício e do prazer, a que Jesus queria referir, tomando nota daquilo que era o conceito da sociedade da época sobre vender no templo. Bom, não era conceito, ele é que revelou, nessa maneira, que aquele conceito estava errado, misturar aquilo que era de Deus de misturar aquilo que é o homem. Portanto, estas leituras devem nos fazer refletir para nós próprios, cada um de nós. A sociedade só deixará de ser uma sociedade mercantilista, não é uma sociedade que comercializa para viver, é uma sociedade que vive só para comercializar, que não se preocupa com mais nada. Não interessa, ao domingo meia hora chega para nós dedicarmos à vida espiritual. Do resto é um fartar vilanagem, é um fazer tudo aquilo que a gente quer e lhe apetece. Não interessa que prejudique seja quem for, porque depois há de haver algum banho de água de chuveiro que liberta tudo isso e nos conduz diretamente para o céu. Esta reflexão que é muito importante que a gente faça, e até que os espíritos passemos a mensagem como uma elucidação, como um conselho amigo e de amor, para que as pessoas eliminem dentro de si esses vendilhões, esses produtos que devem ser estripados no nosso templo, no templo que cada um de nós é. Ora, é nesta realidade do Evangelho, da compreensão do Evangelho, que nós vamos encontrar toda a filosofia espírita, toda a ciência espírita. Porque é preciso pesquisar, é preciso investigar o que Jesus queria dizer. E isto é ciência. É preciso passar a mensagem como nós devemos aprender a viver. É filosofia. É filosofia. E daí que na meditação, na reflexão sobre aquilo que Jesus ensinou, que nós vamos engajar mais força, uma força mais interior, mais forte, mais profunda, para vencer as lutas da vida, compreender as dificuldades da vida, compreender o sofrimento, compreender a dor, o desespero. Isso é que é muito importante, que nós criemos para nós. Porque os tempos que se apresentam, os tempos que se aproximam, não vão ser tempos de felicidade, ninguém imagina isso. Porque não é verdade, não vai ser. Por aquilo que a gente está a notar das sociedades modernas, daquilo que anda à nossa volta, as dores vão ser cada vez maiores e imprevisíveis. Há um ano, toda a gente estava à espera que continuasse a haver pessoas bomba, homens bomba, mulheres bomba, crianças bomba, que chegavam ao mercado, a um recinto de pessoas,
e que faziam explodir matando a torto e a direito. Mas ninguém estava à espera que passassem a ser os carros que não eram com bomba a atropelar centenas de pessoas, ou que um atirador único fizesse de uma assentada só cerca de 60 mortos e mais de 500 feridos. Sozinho. Esta questão, deste sofrimento, desta dor, era impensável há um ano atrás. O que é que vem a seguir? Explodiram as torres gêmeas, mas ninguém imaginava que aquilo não parasse de outra maneira. Não parasse de outra maneira. E os marmotos, e os terremotos, e essas coisas, os tornados, e os tsunamis, essas coisas que estão a acontecer onde menos se espera. Então é esta questão que nos deve alertar para que as dores vão ser maiores, para que o sofrimento vai aumentar significativamente e para que nós, que podemos ser enfermeiros da dor, nos preparemos para isso. Começando por limpar a nossa casa, começando por preparar-nos a nós próprios. Até para que as pessoas, ao verem, ao falarem, sintam que nós não falamos só, mas também que nós fazemos. Que nós ajudamos, que nós tratamos de aliviar as dores dos outros. E, portanto, é nesta perspectiva que nós devemos transformar o espiritismo, ou melhor dizendo, o movimento espírita, a ação dos espíritas, numa ação clara, clarificadora e fundamentalmente marcada pelo amor fraterno, pelo desinteresse absoluto. Allan Kardec é muito claro nisso. Uma das condições para que nós não sejamos enganados pelos espíritos é manifestar um desinteresse absoluto das coisas. Nós não fazermos nada com o interesse de virmos a usufruir de alguma vantagem. Nós não fazemos nada que nos beneficie. É esse desinteresse absoluto que é um dos maiores garantes para não sermos mistificados pelos espíritos. E também para não sermos mistificados pelos espíritos encarnados, porque recordo que há uns anos, quando uma pessoa levou uma fotografia a uma casa espírita para perguntar se a pessoa da fotografia precisava de ajuda espiritual, se era muito doente. A pessoa que recebeu disse, muito doente, essa pessoa precisa muito de auxílio espiritual. E a pessoa respondeu, está enganada, é tudo mentira, porque essa pessoa morreu há 20 anos. E, portanto, a proteção não deixa que realmente nós possamos, até por essas pessoas, ser mistificados, ser enganados. E é essa preparação nossa. A gente pode não saber dizer exatamente como e em quantidade de dor é. Pode não saber, mas pode-nos ser sugerida a forma de consolar, de dar esperança, de criar outra forma de ver a vida nos outros. Mas para isso, temos que refletir sobre isso. Não adianta nada dizer adultério, é pensar na mulher do próximo que já cometeu adultério. Esse era o conceito da época, mas Jesus ia mais longe. É as ideias erradas, adulteradas, que estão dentro de cada um de nós e que fazem com que a gente, de alguma maneira, comercialize essas ideias íntimas da nossa maneira de ser com os outros. Quem quer fazer mais algum comentário? Então eu ia pedir se alguém se oferecia para vir fazer a prece de encerramento. Essa prece de encerramento, como temos sabido, é uma prece de irradiação. A quadrícula do amor, nós chamamos a cadeia da fraternidade, que contém o Evangelho no Lar, é também, nesta cadeia da fraternidade, é uma ligação em malha de todas as casas que fazem o Evangelho no Lar para aqueles que não fazem nem conhecem o que é o Evangelho do Lar, o que é a Boa Nova de Jesus. E, portanto, esta fase, esta parte final, é um momento, na prece final, na prece de encerramento, em que nós fazemos, digamos assim, uma irradiação para essas famílias que não conhecem Jesus, que não têm alegria, é só discussão, é só desentendimento, é só violência. Então é estes momentos agora que nós vamos, de alguma forma, partilhar mentalmente uns com os outros, os lares de cada um em vários sítios do país, que apanha esta corrente mental, que apanha no meio muitas famílias destruturadas, muita gente em sofrimento. E, portanto, era esta oração final, vá lá, de irradiação, que eu pedia se alguém queria vir aqui fazer esta prece. Então, na sintonia desta tarde, em que uns de cada lado que aqui nos reunimos nesta maravilhosa casa do Pai, esta casa que acolhe, esta casa que ama, esta casa que doa. Nós vamos ter aqui presentes
as famílias, aquelas que vivem grandes desavenças, porque ainda não descobriram a dimensão do amor. Vivem juntos debaixo do mesmo teto, mas numa desunião total. Nós que já começamos a conhecer um pouquinho deste amor divino, deste amor que nos une, deste amor que o Mestre nos deixou, nesta doutrina tão divina, vamos a ser testemunhas, vamos levar daqui este fermento que possa levar esta grande massa, começando pelas nossas famílias, dentro da nossa própria casa, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, até mesmo muitas vezes em algum divertimento que possamos estar, que possamos transmitir esta energia que sai de nós, que tem que sair do íntimo, mais profundo de nós próprios. Agradeço do fundo do coração ter conhecido esta casa, que nunca aqui tinha vindo. Achei uma casa belíssima, uma casa cheia de uma energia tão forte, que de facto possamos então ser energizados por este amor divino que daqui levamos e possamos ir para as nossas casas, para os nossos centros, para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, muito mais fortes, muito mais seguros daquilo que queremos e daquilo que de certeza temos de atingir, que é principalmente a dimensão profunda do amor, deste amor que foi doado pelo Mestre Divino, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Então vamos encerrar o nosso trabalho com o nosso Evangelho, com a canção a homenagear a nossa Rainha Santa. E então, se não sabem a letra, pelo menos cantem a música, né? Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, és tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores, com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora. Da Assis distante, São Francisco, elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. E chegamos ao final do nosso Evangelho. Esperamos que todos continuem a dialogar, se necessário, que não se tenham esquecido da água sobre a mesa, porque certamente os irmãos magnetizarão, fluidificarão e será, de alguma forma, um auxílio para a saúde física de cada um. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Até para a semana, se Deus quiser. Boa tarde ou boa noite, consoante a hora que nos estiverem a escutar.